Abre a palavra de Deus lá em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra. O que seríamos de nós sem a Tua palavra, Senhor, sem a Tua voz? O que seríamos de nós, Senhor, sem essa palavra em nosso coração? Mas que nessa noite o Senhor venha falar através dessa palavra, através desse texto e de tudo aquilo que o Senhor vai acrescentar nessa noite, Senhor, com as necessidades de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Nós somos um povo necessitado em todas as áreas, no corpo, na alma, no espírito. E que o Senhor venha nos suprir nessa noite através da palavra, que é completa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. Esse texto, querido, ele é muito bonito, ele até é fácil de falar, né? Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente diz que todas as coisas cooperam, são todas as coisas, amém? Coisas boas e coisas que parecem que não são boas. É muito fácil a gente falar tudo coopera para o bem, mas a hora que a coisa é ruim, a gente acredita que aquilo está cooperando para o bem, sim ou não? Não acredita. Então, às vezes, na teoria, ela fica fácil, né? Tudo coopera para o bem, amém, quando tudo está bem. Mas quando parece uma coisa assim que Deus quer colocar na tua vida, ou permitir, para te colocar numa coisa melhor, será que a gente consegue, né, saber esperar com paciência naquele momento? A paciência é uma coisa primordial para todo cristão, para saber esperar no Senhor. Tudo coopera para o bem, então você tem que ter paciência nesse momento. E paciência é uma coisa que ninguém nasce com ela. A pessoa nasce com pele escura, pele clara, amarelo, loiro, moreno, olho azul, olho castanho. Todo mundo já nasce pronto, né, com as suas feições naturais do corpo. Mas ninguém nasce com paciência. A criança já nasce chorando, né? Já dá a impressão que ela já nasce nervosa, né? Então ninguém nasce com paciência. Paciência é uma coisa que a gente vai adquirindo e aprendendo na caminhada. Muitas vezes apanhando, né? Apanha aqui, apanha ali, apanha lá, e você fala, não, eu tenho que, né? Vou ter que aprender. A palavra paciência significa ciência de paz, porque ciência é conhecer, é ter ciência, e pá vem de paz, ciência de paz. Então, quando você tem ciência da paz, você é paciente. Então, o Senhor quer falar conosco nessa noite com esse texto. Amém? Você vê que as pessoas, quando ela está namorando, né, os pombinhos estão namorando, há uma paciência tão grande de um com o outro, não há? Quem aqui já é casado, já namorou, sabe? É uma coisa, se aguenta tudo, né? Depois que casa, como é que fica? Quando está namorando é pombinho daqui, pombinho dali. Depois que casa é cavalo, sua égua, não sei o quê, baleia, e muda os bichos, né? Então a gente vê que as coisas mudam. Mas nós temos que ter essa paciência no coração, querido. Nós temos que aprender a paciência. Porque paciência não é uma coisa que você diz, Senhor, me dá paciência. Ele vem lá e pum, paciência. E você recebeu. E a partir daquele dia você é uma pessoa paciente para saber esperar os planos e os propósitos de Deus se cumprir na tua vida. Isso não existe. Isso não existe. A gente vai aprendendo é na prática. É no dia a dia. Tá? E toda vez que a gente repete a prova, o Senhor traz de novo outra coisa, até que a gente passe e diga, não, agora foi aprovado. E a gente vai ter a paciência para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Amém? Diz para quem está do teu lado, você precisa ter paciência. Aí você responde para ele, mas eu tenho! Meu Deus do céu. Vamos lá, querido, vai comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Aí vai falar da ressurreição de Lázaro. Né?
Eu acho que eu não sei se eu vou ler esse texto, se eu vou resumir, porque nós vamos ler alguns textos aqui. Lázaro estava enfermo, querido. Lázaro era irmão de Marta e Maria, e Jesus amava muito essa família, né? A gente vê nos textos aqui que ele tinha um amor especial, principalmente por Lázaro, né? E Marta e Maria mandam recado, porque Jesus estava muito longe dali, dizendo: olha, Lázaro está enfermo. E essa notícia chega até Jesus. Mas ali no texto você vai ver que Jesus, ele fez de vontade mesmo, ele ficou lá, segurando para não ir orar pela enfermidade de Lázaro. E ele ficou lá. Aí Lázaro morre. Aí quando Lázaro morre, ele entendia o plano e o propósito de Deus, ele vai lá. E quando chega lá, a gente sabe da história, né? Marta e Maria ficaram desesperados. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Por que o Senhor não veio antes? Então, nesse texto, Jesus vem nos ensinar, e ensinou Marta e Maria, a ter paciência, porque toda vez que algo é um pouco demorado, Deus tem alguma lição espiritual, algum plano e algum propósito espiritual para você com aquela demora. Principalmente quando a gente tem alguém que a gente ama muito, no caso Marta e Maria, Lázaro, seu irmão. Às vezes a mulher tem um marido que quer que ele se converta hoje, o esposo também quer, os filhos, mas muitas vezes, querido, Deus, ele é dono do tempo, ele é dono de tudo. Amém? Ele é dono de tudo. E se ele diz, não, vai demorar 10 anos, é 10 anos. Se ele vai falar, é agora, é agora. O que a gente tem que fazer é ter a paciência de esperar o que Deus está querendo me ensinar com essa demora. E quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido a coisa passa. Amém? Glória a Deus. Então esse texto fala sobre isso. Nós vamos ler algumas coisas aqui. Eu acredito que quando Marta e Maria mandou o recado, elas ficavam o tempo todo ouvindo se vinha vindo, se algum barulho, se foi ele que chegou, Jesus está aí, Jesus não chegava. É como uma mãe, como uma criança atropelada no colo, ligando para o 90 e o 90 não atende. Você imagina o desespero dessas mulheres, o irmão morrendo, Jesus não vinha, o irmão morrendo, Jesus não vinha. Então nós vamos aprender 4 coisas que nós podemos tirar desse texto. Claro que esse texto, querido, é um texto tão rico, né? Se você ler na tua casa, se tiver oportunidade aqui, no capítulo 11, você pode ler até lá o versículo 46. Aqui dá para tirar muita lição. Porque a Bíblia ela é prática, amém? Eu não posso só saber a história. O irmão de Marta e Maria morreu, Jesus foi lá e ressuscitou. Não é só isso, querido. Não é saber a história, é saber o que Jesus quer me ensinar com esse texto. Porque senão não precisava ter ele na palavra aqui. Amém? Tudo que está na Bíblia é para ensinar a gente. E eu quero aprender. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que esse atraso ensinou-lhes Marta e Maria a respeito do amor. Então quando a gente acredita, quando alguém nos ama, né, a gente sabe esperar. Então a gente é paciente quando a gente acredita que alguém nos ama. Elas nem estavam tendo paciência, mas elas sabiam que Jesus amava, mas depois elas aprenderam que aquele que ama, ele nunca falha. Sabe por que Deus nunca falha com você, querido? Porque ele te ama. Mas ele não te ama com esse amor que nós temos, ele te ama com amor eterno. Por isso que Deus nunca vai falhar. Porque ninguém pode te tocar, ninguém pode entrar na tua frente, ninguém pode te pentelhar. Porque o amor de Deus está com você. E mesmo quando Deus permite algo na tua vida, isso está sendo permitido debaixo do amor dele. Porque você é um filho, eu sou um filho, ele quer que como filho você cresça. Amém? Nós precisamos crescer, querido. Como árvores frutíferas plantada na casa de Deus. Então ele vem ensinar a respeito do amor. Jesus amava Marta e Maria. Então quando você crê que Jesus te ama de verdade, isso alivia um pouco a nossa tensão. Um pouco não, alivia tudo, né?
Quando a gente está tensionado, porque a gente não está experimentando o amor de Deus, ou não estamos vivendo aquele momento sendo nutrido pelo amor de Deus. Glória a Deus. Vê aí comigo, João 11, versículo 3, e depois o versículo 5, nós vamos pular para o 5. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aí o versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas se o amava, por que fez esperar? Por que fez esperar? Por que Jesus subiu na cruz, querido? Por que Jesus subiu na cruz? Por causa desse amor. E o amor nos ensina a ter paciência e esperar. Quando alguém ama muito uma pessoa, e há um tempo para esperar essa pessoa, quem ama, espera. Diz assim comigo: quem ama, espera. Pensa lá, se chegar, o rapaz chega lá para querer namorar alguém e o pai fala: você vai esperar 5 anos. Isso se ama, você espera 10, 20. Quem ama, espera. Então, o amor também ensina paciência. Quando a gente crê no amor de Deus, a gente tem paciência de esperar. Se Ele não me deu agora, porque não pode ser agora. Se Ele não me livrou ainda agora disso, é porque ainda não chegou a hora. Mas eu estou sendo nutrido enquanto isso não conclui-se. Estou sendo nutrido pelo amor de Deus. O que te mantém aqui na igreja, culto após culto, querido, louvando ao Senhor, engrandecendo? O que te mantém ainda renunciando às coisas do mundo e vivendo santo para Deus? O amor que tocou o teu coração. E se esse amor não tocou, então você tem que experimentar ele. E se a gente não tem paciência, é porque ainda a gente não experimentou a profundidade desse amor. Porque um pai, quando disciplina o seu filho, ele não disciplina com raiva, ele disciplina com amor. Quem disciplina com raiva não é pai, é carrasco. Mas quem disciplina, às vezes até com umas varadinhas, mas com amor, é pai. Depois chama e fala: sabe por que papai bateu em você? Porque você precisa aprender isso e aquilo. E Deus faz assim com a gente. E muitas vezes a maneira de Deus nos disciplinar, às vezes é fazendo aqui como aconteceu. Às vezes é alguma coisa que Ele deixa a gente passar. Amém, querido? Você crê nesse amor de Deus? Então, Jesus amava muito, mas fez ele esperar. Fez elas esperarem. Na realidade, foi o amor de Jesus que prendeu os pés dele lá onde ele estava para não vir. Eu preciso segurar. Lázaro precisa morrer. Marta e Maria precisam se entristecer e chorar, para que eles vejam o quanto eu os amo, e o quanto eu sou Deus, e o quanto de poder eu tenho. Amém? Você nunca, querido, vai experimentar algumas coisas de Deus se Deus não permitir que você passe, depois Ele faz o milagre para você reconhecer. Não, realmente esse Deus não é só de ouvir falar que as pessoas falam. Eu experimentei na minha vida. Eu experimentei na minha vida. E Ele realmente é um Deus que cuida, é um Deus que ama. Glória a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus todo dia na sua agenda se ocupa do quê? O que está na agenda de Deus todo dia? Você e eu. Aí você fala assim: mas puxa, se eu estou todo dia na agenda de Deus, e todo dia o compromisso de Deus é me abençoar, é me livrar, é me amar, é derramar sobre a minha vida, por que essas coisas não mudam? Querido, vai aprendendo na paciência. Você acha que Paulo estava gostando de ser um servo do Senhor e estar preso lá? Ele poderia dizer: está amarrado em nome de Jesus, não aceito prisão, eu sou servo do Senhor. Não, Deus tinha para ele, Deus disse: não, meu queridão, você vai ficar preso aí, escrevendo cartas às igrejas de dentro da cadeia. Ele viveu um tempo livre, pregou o evangelho por todo lugar, mas agora, e ele fazia isso com alegria, querido.
Tanto é que ele escreveu a carta aos Filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E como que um presidiário pode escrever uma carta dessa para quem está lá livre? Porque ele foi tocado pelo amor de Deus. Porque mesmo preso, ele era tão livre no espírito e tinha um gozo e uma presença tão gostosa que ele não trocava por nada. Sabia disso? Então o que importa é ter Deus e não aonde eu estou, o que está acontecendo. Então, ensina isso, querido. A primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito desse amor de Deus por nós. Então, até os atrasos de Deus na nossa vida estão envolvidos por esse amor. Segunda coisa, vamos lá para o versículo 21. O atraso de Deus ensinou alguma coisa aqui sobre o tempo. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. O que ela estava falando? A respeito de tempo. O Senhor atrasou. Se tivesse relógio naquela época, elas iam dizer: o senhor deve estar no outro horário, ou alguma coisa está errado aí, era para estar aqui antes. Então o que a gente aprende sobre, querido, embora Deus não vive no tempo nosso físico, porque Deus não tem passado e futuro, Ele é sempre, mas Ele tem um horário celestial para cumprir coisas em nossa vida, viu? Ele tem. Para cada um aqui, Ele tem coisas em muitas áreas que está marcado a data que Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Tá? Então a gente precisa começar a aprender o tempo. Se o Senhor tivesse aqui, Ele não teria morrido. Nada acontece antes, querido. Nada acontece antes do tempo. Tudo tem o tempo certo. Jesus nasceu no tempo certo? No tempo certo. Nem antes e nem depois. Jesus nasceu, diz a Bíblia, na plenitude dos tempos. O Império Romano tinha feito estradas para tudo quanto é lugar. Já tinha se inventado o navio para navegar, porque Paulo precisava, para ser propagado o Evangelho depois, estradas, navios. Se Jesus nasce há 1000, 2000 anos, 3000 anos, ia pregar o Evangelho que jeito? Não tem estrada, não tem nada. Então Deus fez Jesus nascer no tempo certo em todos os sentidos. Era a época em que os gregos tinham muitos filósofos que perguntavam a respeito: de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde vou? A eternidade, Deus. Aí Jesus nasce nessa época onde as pessoas estavam questionando. E aí vem Jesus, para que Paulo fosse pregar: olha, esse Deus que vocês estão procurando, essa eternidade que vocês estão procurando, está em Jesus Cristo. Nasceu no tempo certo. Tudo acontece no tempo certo. Os discípulos estavam lá, na tempestade, no meio do mar. Jesus tinha despedido eles e disse: vai, atravesse o mar da Galileia que eu vou orar, depois eu vou. E de repente eles estavam sozinhos, sem o mestre. E você imagine sozinhos, sem o mestre, numa tempestade em que o barco parecia que ia virar. E eles diziam: agora nós vamos morrer, Jesus não está aqui. Querido, quem ama sempre está na hora certa. O livramento do Senhor vem para as nossas vidas no tempo certo. E eles estavam lá naquela situação e Jesus vem andando sobre o mar. E aparece na hora certa. Jesus não esperou o barco virar, alguns morrerem para ele dizer: oxe, cheguei atrasado, ó meu rei. Não, querido. Deus não trabalha, Deus não tem tempo para ele, o tempo, o relógio, mas ele trabalha no tempo dos homens. E ele tinha a hora certa de aparecer andando, para que todos ali tivessem a experiência que ele é Senhor do tempo e ele aparece na hora certa. Querido, como é que é a frase final de ano que a turma fala? Quem morre na véspera é peru? Não é quem morre na véspera é peru. Porque peru tem uma data para morrer, não tem? Mas quem é filho de Deus não morre, querido, antes do tempo. Ah, morreu. Puxa, esqueci de ter enviado um anjo lá. Oh. Não tem isso. Crente quando morre, morreu na hora certa. Ai, coitado, ele era novo. Não interessa, Deus quis levar ele novo. Paulo morreu, não morreu velho. Alguns apóstolos, alguns homens de Deus não morreram. Eu conheço pessoas aqui que eram homem de Deus e morreu cedo. Mas Deus tem a hora certa de levar e sabe por que levou.
nem antes e nem depois. Amém, querido? Nós temos que aprender aqui nesse texto sobre o tempo. Vale a pena esperar. Tem um texto que eu quero pôr aqui que não está mudando, não sei porquê. Mas tudo bem, se não mudar eu... Tira e põe de novo, por favor, para mim. Isso. Aí, Romanos 10:11. É um texto conhecido. Mas os benefícios de Deus, às vezes, queridos, são demorados, mas vale a pena confiar nele. Por que eu posso confiar? Porque aqui diz assim, Romanos 10:11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você crê, você espera, não há confusão na sua vida. As pessoas podem ficar confundidas ao seu redor. Como é que pode? Esse cara tem problema, essa mulher tem problema. Mas você que crê, você não está confuso, porque você sabe que tudo está no tempo de Deus. José ficou preso 13 anos para depois ser governador do Egito. Deus podia ter libertado ele em um ano, até no dia. Ele podia ter entrado na cadeia e Deus ter tirado ele. Só que para ele ser um governador, Deus teve que trabalhar 13 anos naquele homem, porque ele ia ser o governador do império. Era o faraó que governava, mas o faraó passou tudo para ele. Ele foi o braço direito de presidiário, e um dia ele passou a ser o governador do Egito, o império, a potência da época. Você imagina, por exemplo, eu não sei até quando vai ser isso, mas os Estados Unidos hoje é uma potência. Você imagina alguém que está na cadeia lá, 13 anos puxando uma cadeia nos Estados Unidos, de repente o Barack Obama chama ele lá e ele se torna lá o braço direito de Obama, e é ele que manda e dá ordem em tudo. Você já viu isso acontecer? Mas Deus faz essas coisas. O tempo é dele, querido. E às vezes a gente questiona, por que demorou tanto para acontecer isso? Por que demorou tanto? Se o Senhor estivesse aqui. Porque está no tempo dele. Às vezes algumas coisas demoram por burrice nossa, porque já deveriam ter acontecido, mas nós ficamos atrasando. Mas na agenda de Deus ele tem a data certa. Se a gente cooperar, as coisas acontecem na data que ele falou. Amém? Glória a Deus. Querido, você só tem que ter fé nas promessas e na palavra de Deus. O tempo e a conclusão não pertence a mim, pertence a Ele. Amém? O tempo e a conclusão pertence a Ele e não a mim. Às vezes a gente passa por um funil e diz, Senhor, quando vai acabar esse funil? E o funil não acaba nunca, né? E às vezes quando você pensa que está acabando, está apertando um pouquinho mais. Ele sabe, querido. Ele sabe todas as coisas. Terceira coisa, vamos lá. Vamos ler esse mesmo texto de novo. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Aqui o atraso também eu quero falar de um outro jeito. Ele ensinou o propósito. O silêncio de Deus, querido, às vezes para conosco não é o mesmo que indiferença. Não confunda silêncio com indiferença. Que tem pessoas que ficam em silêncio porque está fazendo indiferença com outra pessoa que está falando do lado. Mas silêncio de Deus não é indiferença. Amém? Ele tem um propósito. Se você anda com sinceridade e fidelidade a Deus, então tudo vai acontecer por causa de um propósito. Qual que era o propósito aqui? Qual que era o propósito nesse texto dele demorar? Mostrar o poder da ressurreição. Então nós temos que saber que tem um propósito. Olha lá o versículo 3. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual que era o propósito? Ressurreição. E qual que é o propósito às vezes em nossa vida? Tem outro nome, cada um vai estar passando por um nome. Tem um propósito, mas a gente tem que saber esperar. Amém?
Ó, eu sou a ressurreição. Havia uma crença judaica, alguns criam que a alma da pessoa quando morria, ela ficava 3 dias esperando para entrar no corpo. Isso é crença, tá? Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com... E Jesus fez questão de esperar quantos dias? 4. Para todo mundo falar, morreu mesmo. Não tem como levantar. Não tem como tirar um homem 4 dias num túmulo. E até elas disseram, Senhor, mas cheira mal. Já cheira mal. Mas ele fez questão, tinha um propósito. Todo mundo precisa ver que eu sou Deus, que a morte não tem poder sobre a minha palavra, e nem sobre a vida dele, porque ele ressuscitou o 3º dia. Amém? Então ele tinha um propósito nisso, e nós temos que começar a entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Ele não obedece, querido, o nosso calendário, ele obedece o dele. Então os atrasos de Deus revelam suas intenções e os seus propósitos. Quanto de nós, quem aqui dirige, você já teve algumas vezes acontecimentos desse tipo? Você vai chegar num cruzamento e você está na sua mão, tá? Você está na sua mão. E de repente passa alguém e não para, na onde ele devia parar, e por 1 segundo ele não encheu a lata sua. Por 1 segundo, 2 segundos, ele não encheu a sua porta. Mas era a mão sua. E por que será que você não estava ali naquele momento certo para receber uma pancada e às vezes até morrer? Porque Deus atrasou alguma coisa na sua vida naquele dia. De repente, na hora que você foi sair, ai, que dor de barriga. De repente, você foi sair, o carro aqui não pega. Você fala, oh Deus, mas me ajuda. Ele diz, ô filhão, aguenta aí. Se eu te ajudar, você vai vir mais cedo para cima. Deixa eu te segurar um pouco. Você viu gente que vai... Sempre acontece quando cai avião, né? Sempre tem um ou outro que perde o voo, não tem? E as pessoas, eu tenho certeza que ficam muito bravas. Ah, eu tinha um negócio. Deus fala, você tinha um negócio debaixo de 7 palmos, querido, se você fosse. Se eu não te seguro, você tinha morrido naquele avião. E tudo aconteceu naquele dia para perder o avião. E tudo aconteceu para que Lázaro morresse. No caso de Lázaro, ele teve que morrer, para que todos vissem a glória do Senhor. Amém? E Deus atingiu o seu propósito, querido. Deus atingiu o seu propósito. E na minha vida e na sua vida, Ele vai atingir o propósito. Ele vai atingir o propósito. E nunca é para te desmerecer, e nunca é para te humilhar, mas sempre para te colocar no mais, e para que todos vejam que você que leva Jesus no coração, você que prega esse nome, você que tem vivido com Ele, para que todos vejam que esse Deus é poderoso na sua vida. Ser sal da terra e luz do mundo. Ele diga assim, as tuas obras têm que aparecer, para que todos vejam e glorificam quem? O Pai que está no céu. Não é para glorificar você, mas que todos vejam o que Deus está fazendo na sua vida e glorifiquem o Pai do céu, dizendo, puxa, ali tem Deus, olha que coisa linda que aconteceu. Seja, querido, sal da terra, seja a luz do mundo. Jesus tem que aparecer na sua vida. Amém? E a última coisa que eu quero falar desse texto é que o atraso ensinou a respeito delas mesmas, de si mesmas. Elas começaram a conhecer quem realmente elas eram. A paciência é um fruto do Espírito, não é nosso, viu? A Bíblia diz lá em Gálatas 5, 21, 22, não lembro lá o versículo, mas que diz que a paciência é o fruto do Espírito. Então é Ele que vai trazer esse fruto em nós. Hoje você quer um suco de uva, o que você faz? Você vai lá na videira, pega o cacho, traz na sua casa, põe lá no lagar, fica pisando. Primeiro lava a frieira, lava tudo bonitinho o pé, né? Antes de pisar. E pisa. Aí escorre aquele suco, você vai lá, você coa e depois você toma. O que você faz, querido? Hoje é tudo rápido, né? A gente vai no mercado e pega o suco de uva e toma. Só que com Deus não é assim. O fruto da paciência não é assim, como a gente tomar um suco instantâneo. Então as coisas são bem diferentes. Não é o micro-ondas, já é um negócio de forno a lenha, né?
O negócio demora, tem que pegar madeira, botar lá, esquentando, vai queimando, a brasa vai pegando. Depois o fogo começa a funcionar, o forno começa a funcionar. E é assim que Deus faz. Amém? Então Deus quer fazer crescer em nós, querido, esse fruto. Mas com a gente andando com Ele no sol, na chuva, na tempestade, andando com Ele no verão, no inverno, sabe? O tempo todo andando com Ele em toda e qualquer estação e situação, a gente vai adquirindo o fruto da paciência. A gente vai tendo uma paciência aqui, depois vai aumentando. Daqui a pouco, querido, você está tão paciente, vai estar uma bênção, sabe? Você vai saber esperar. Em tudo quanto é sentido, tudo que vai acontecendo na tua vida, as pessoas às vezes falando mal, às vezes as pessoas te traindo, você vai aprendendo a viver e deixar tudo na mão de Deus, e Senhor, está nas tuas mãos. Aí você vai ver que a sua vida fica uma bênção. Sua vida fica uma bênção. Suas unhas vão começando a crescer, não rói mais, né? Tem gente que rói, unha parece rato. Alguma coisa tem de errado. Se você rói unha, alguma coisa tem de errado. Por que está roendo unha? É alguma coisa que está aí dentro. Você precisa ver o que é. Por que eu roo tanto unha assim, né? Amém? Você vai ver, querido, Noé aprendeu a esperar o quê? O dilúvio. Vou mandar água sobre a terra. Você sabe quantos anos ele esperou? Quanto? 120 anos ele pregando a justiça, depois que Deus avisou ele. Você sabe o que é 120 anos? Você ficar esperando alguma coisa? Eu tenho... Quanto que eu tenho, amor? Ela falou 48, mas é mentira, tá? Você imaginou eu, minha vida toda falando alguma coisa, esperando 120 anos? Não é. Esperou 120 anos. Abraão aprendeu a esperar Isaac, 25 anos. A gente vive na era que tudo é tão rápido hoje, querido. Antigamente, você escrever a carta para alguém, né, ou alguma coisa, você tinha que pegar um papel, pegar uma caneta, pegar um cara que estava de cavalo, ou que fosse num jumento, ou que fosse a pé. Manda essa carta lá, não sei na onde. O cara tinha que sair de a pé pela estrada, demorava dias para chegar lá, até outra pessoa receber a carta. Hoje, o que você faz? Enviar. Já está lá. No Japão. No Japão, se você mandar, daqui vai para lá. Mas a gente tem que aprender, Deus não acompanha essa modernidade. Deus é do mesmo jeito que Ele era com Adão e Eva, é hoje há mais de 6.000 anos que se passou da criação. Você está entendendo, querido? Tem que aprender. Ana não esperou o filho, todo ano pedindo um filho, chorava, até o dia que Deus falou, esse ano a Ana vai receber Samuel. Espera o Pentecoste. Quantos tempos esperaram lá? 50 dias da Páscoa até lá, não sei se foi 50 ou 40, quando Jesus falou, mas esperaram. Espera que vai descer o Espírito. Eles não sabiam nem quantos dias, né? Aqui depois o texto registra. Espera que o Espírito venha. A paciência, querido, a impaciência, ela é agitada, egocêntrica, ela é sem fé, a impaciência não gera nada de bom em nós. Por isso nós temos que consultar o coração nessa noite. Como que nós temos vivido? Diante das circunstâncias adversas. A gente tem tido impaciência com Deus, impaciência com as pessoas. Porque impaciência sempre ela vai ter uma saída, você vai descontar em alguém. Se não tem ninguém, é o cachorro, é o gato, alguma coisa você vai... Entendeu? A impaciência ela não traz nada de bom para nós. Então, nós temos que ter uma paciência positiva, uma paciência de fé. Uma paciência que crê em Deus e espera que todas as coisas vão sendo colocadas no seu lugar. Todas as coisas vão se encaixando. Saber esperar o tempo. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas aqui, querido, que precisam ouvir essa palavra nessa noite. Talvez você fale, eu não preciso, mas precisamos sim, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Amém? Nós precisamos descobrir algo de nós mesmos que revela aqui as nossas fraquezas, as nossas falhas, a nossa falta de fé. Nós vamos descobrindo quem realmente nós somos. Então nós temos que deixar Deus nos guiar, querido. Amém? Glória a Deus. Você quer conhecer alguém de verdade?
Você tem que conhecer essa pessoa no dia difícil dela. Dia bom você não conhece ninguém, querido. Dia que está tudo legal, todo mundo é maravilhoso. Quer conhecer um crente de verdade? Procura aproximar-se dele a hora que a coisa está... Então é no calor das batalhas, querido, que você conhece um verdadeiro guerreiro. Tem um testemunho, que isso é verídico. Tinha um soldado, ele estava fazendo o exército, chamado Roger, lá dos Estados Unidos. E quando ele completou o seu trabalho militar, ele com aquela farda toda pesada, com a sua bolsa, ele foi à beira da estrada para pegar uma carona. E de repente ele viu um carro muito bonito vindo de longe, um carro caro. Ele deu com a mão por dar, ele falou, não vai parar, né? E de repente, pela surpresa dele, o carro encosta, né, no acostamento e ele, né, disse, bom, parou, eu vou lá. E aí tem o senhor lá e disse, ô, bom dia, tal... Quer carona? Eu estou indo para Chicago. Ele diz, não tão longe, mas é pelo caminho. Ele montou e foram os dois ali batendo papo. E esse Roger, ele era cristão, né? Esse que tinha acabado de fazer o exército. E aquele homem, aquele senhor chamava Hanover, o senhor Hanover. E ele estava ali conversando e tal, e queimando no coração desse Roger de falar de Jesus para ele. Porque todo cristão de verdade, querido, quando está conversando com alguém, queima no coração para falar de Jesus, né? Quem realmente conheceu Jesus quer apresentar Jesus para todo mundo. Mesma coisa que o filho que orgulha do papai e quer falar de todo mundo. Esse é meu pai, ó, esse é meu pai, ele é isso, ele é aquilo, é meu pai. Então todo filho quer falar do pai, né? E ele estava queimando no coração e estava chegando meio perto da cidade dele. E ele diz, eu vou ter que falar. E ele, de repente, começou a falar com aquele Senhor de Jesus, do amor de Jesus, o plano da salvação, que ele morreu na cruz para nos livrar do inferno, da morte eterna, e que em Cristo Jesus nós temos uma vida eterna e tal, e que todos precisam entregar a vida. De repente, esse senhor coloca o carro no estacionamento, no acostamento, e ele diz, o rapaz pensou, ponto, agora ele me bota para fora, né? Por que eu fui falar, né? Mas aí o senhor começa a chorar, e ele diz, puxa, eu estava tanto precisando ouvir isso, há tanto tempo que eu não sinto esse amor, e eu não sentia nem que tinha um Deus que me amava, mas eu quero aceitar esse Jesus. E ele confessou Jesus. E aí foi-se, e quando chegou perto da cidade dele, o Senhor deixou um cartão e diz, olha, se um dia você tiver a oportunidade de ir em Chicago, vai lá no meu escritório, vai lá e vamos conversar, se algum dia tiver algum negócio, porque ele era um senhor de negócio, né? E a vida correu, passou-se 5 anos, querido. E esse Roger que tinha saído do exército, ele tinha começado um negócio e ele precisava ir para Chicago. E ele diz, vou lá visitar o senhor Hanover. Vamos ver como é que ele está. E aí chegou lá, procurou o endereço. E era um prédio muito grande, né? E ele chegou lá na recepção e diz, eu queria falar com o senhor Hanover. E a secretária diz, olha, com o senhor Hanover vai ser impossível, mas a esposa dele está lá no escritório. E ele falou, bom, tudo bem. Subiu lá. Chegou lá no escritório dela, um escritório muito grande. E ela estava lá e ela, curiosa, diz, de onde você conhece meu marido? E ele disse assim, ele contou a história, foi assim, assado, quando eu estava saindo do exército, ele me deu uma carona, tal, e ela perguntou, o que vocês conversaram naquele dia? Ele disse, pronto, quer ver que esse cara virou crente, a mulher largou dele, e agora eu que vou apanhar aqui no escritório, né? E ele contou, querido, tudo, porque o crente não tem que esconder nada, né? Amém? Verdade, sempre é verdade, tem que falar. E ele falou, foi assim, assim, assado. Quando ele acabou de contar toda a história que ele entregou a vida, ela começou a chorar. E chorava que não parava mais debaixo de trás daquela mesa. E aí ele achou estranho, por que ela estava chorando? E aí ele perguntou, por que a senhora está chorando? E ela disse assim, sabe o que é? Eu fui criado num lar cristão, eu era cristã, mas faz 5 anos que eu me desviei. E briguei com o Pai do céu e disse, não quero mais seguir, porque nesse dia que você evangelizou meu marido, ele teve um acidente e morreu. E eu sempre me achei culpada, porque meu marido, eu sempre pedia para Deus completar a obra na vida dele, eu sempre orava por ele, e de repente ele morreu e eu não sabia que você tinha pregado o evangelho para ele. E ela ficou 5 anos sofrendo, brigado com Deus, afastado. Querido, Deus, todo o plano de Deus não é frustrado, creia nisso. Tudo que Deus tem para fazer, Ele faz.
Então uma coisa que nos ensina esse texto é que Deus vem mostrar quem nós somos. Essa mulher reconheceu que ela era fraca na fé, e ela não confiava em Deus tanto assim. Mas Deus esperou passar 5 anos para trazer aquele rapaz e falar para ela: olha aí, teu marido está comigo. Jacó esperou. Jacó passou 20 anos, querido, achando que José estava morto. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos ao Egito, porque eles tinham ciúme dele. E Jacó chorou muito. 20 anos ele sofrendo, meu filho José morreu. Só que o filho José estava lá, querido, sendo preparado para governar um império. E quando José reconheceu e foi levado lá, né, pelos irmãos, lá quando teve grande fome, reconheceu José no Egito governando, o coração de José descansou, querido. Quem espera em Deus nunca é confundido. Nunca é confundido. Quantas pessoas que a gente não se culpa às vezes, por que eu não falei, ou por que não aconteceu? Alguém falou, querido. Quando a gente ora para uma pessoa, quando a gente coloca uma pessoa no altar de Deus, Deus tem os seus meios de, se essa pessoa for morrer, Deus tem os seus meios de, alguém vai aparecer ali, alguém vai falar da palavra. Amém? Essa mulher sofreu 5 anos, mas o marido dela estava com Deus. Então esse texto vem nos mostrar de João 11 que muitas vezes Marta e Maria reconheceram quem realmente elas eram fracas na fé e não confiavam tanto assim no amor de Jesus. Porque quando Jesus foi lá e ressuscitou, elas entenderam quem era Jesus e quem era elas. E muitas vezes Deus vai fazer algo na nossa vida, milagres em nossa vida, para que você tape a sua boca e diz: Ele é Deus. Quanto eu murmurei, quanto eu falei, quanto eu desconfiei, e de repente Deus vai, Ele mostra para você quem Ele é. Amém? Tudo tem um propósito, viu, querido? Tudo concorre para o bem, como nós lemos no começo. Tudo concorre para o bem. Glória a Deus. Então, às vezes a gente está esperando uma mudança há tanto tempo, às vezes na saúde, no espiritual, no financeiro. Talvez você já ligou 1 milhão de vezes, né, na emergência de Deus e parece que Ele nunca atende. Marta e Maria pensou: nunca atende. Mas Jesus tinha algo além das expectativas dela, querido. Era uma coisa boa embrulhada numa coisa ruim. Já ouviu falar sobre isso? Você chega com um embrulho todo feio, todo mal feito, uma caixa velha, só que dentro tem uma coisa nova. A pessoa vai falar: mas essa caixa, você não tem uma caixa melhor? Aí você fala: você quer a caixa ou o presente, meu irmão? Aí quando abre, é aquilo que tem tanto valor. Morte não é coisa boa, querido. Jesus permitiu a morte, uma coisa boa embrulhada numa coisa ruim, né? Porque a boa era a ressurreição. E a gente precisa aprender isso. Tem um propósito nas coisas ruins também. Porque nas coisas boas eu não preciso ensinar você, não preciso pregar aqui, querido. Quando uma coisa é boa, todo mundo se alegra, todo mundo é feliz. Amém também. Mas às vezes nós precisamos aprender quando vier, se vier e quando vier, o tempo que vier, as coisas ruins. Que sempre Deus tem no seu propósito uma coisa boa para você. Amém? Ele entregou pessoalmente na hora certa. Jesus sempre faz isso, querido. Sempre faz isso. Esse Jesus de Marta e Maria, nesse texto de João 11, que com sua voz disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro obedeceu à morte. Onde havia morte, entrou a vida. Esse mesmo Jesus está aqui nessa noite, querido. Esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Esse mesmo Jesus olha para cada um de vocês com um amor que a gente não pode medir, porque o amor dele é eterno. E para cada um aqui, sem esquecer de ninguém, ele tem algo sublime. Ele tem um propósito a cumprir. A gente tem que aprender a esperar com paciência. A esperar louvando, agradecendo, engrandecendo e dando ações de graça sempre. A palavra do Senhor diz o quê? Em tudo o quê? Dai graça. Tudo é tudo, querido.
Em tudo dai graças. Levantou, chutou a beira da cama com o dedinho, não vai falar palavrão. Não vai falar palavrão. Glória a Deus, Senhor, eu tenho um pé e tenho um dedinho. E obrigado pela cama, né? O que seria de mim sem ela? Aprenda a achar motivos de agradecer as coisas, querido. Aprenda. Em tudo veja algo bom. Se a gente começar a aprender a viver assim, a vida vai ficar mais gostosa de viver. Porque ver coisa boa na coisa boa, como eu disse, é fácil. Mas aprender também a ver coisa boa nas coisas ruins. Não que você peça coisa ruim, isso nós nunca vamos orar. Mas nós estamos na mão de Deus. Ele não é o nosso Senhor. Então, está tudo na mão dele. E às vezes, como Marta e Maria, a gente vai pedir, a gente tem que pedir. A Bíblia diz, Jesus diz, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Não é pecado pedir. Mas a gente pede e a gente espera o tempo dele. Elas pediram, mas elas brigaram porque queria que tivesse ali no tempo delas. Mas Jesus tem o tempo dele. Amém? E é isso, se a gente aprender a esperar o tempo do Senhor, a paciência, nós precisamos de paciência nesse tempo. Amém? Muitas pessoas são difíceis. Às vezes o problema é pessoas, né? A gente tem que saber esperar. Deus vai tocar na vida. Deus vai mudar. Deus vai tirar. E vai esperando, querido. Tem gente que ora para a conversão, de repente, de um marido, em um ano converte. Outros oram, demora 5, outros demora 10. É Deus. Só que uma coisa, querida, é certa. Quanto mais rápido a gente aprender a viver como filho de Deus da maneira certa, as coisas não vão ser tão demoradas. Porque tudo tem um propósito de aprendizagem. Se a aprendizagem é rápida, por que você vai ficar continuando trazendo aquilo? Certo? O menino, você vai lá ensinar ele a fazer conta. Ele já aprendeu a fazer aquela conta. Você vai ficar voltando da mesma conta para eles, ele já sabe fazer de decor? Você vai dar uma mais difícil. Agora, se o outro menino você dá a mesma conta, ele não aprende, você não pode passar para você vai dar de novo a mesma, e ele não aprendeu de novo. A hora que ele falar aprendeu, amém, agora sim, agora nós vamos passar para outra conta. Vamos nos colocar em pé, queridos.